Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o fato de não sermos consumidos. Louvai ao Senhor a todo tempo, louvai pela sua lealdade, louvai pela sua benignidade, louvai pelos seus grandiosos feitos que Ele tem operado no meio de nós. Louvai porque Ele é bom, porque Ele é galardoador. Louvai porque Ele nos sustenta. Louvai porque Ele que nos concede a sabedoria pura, sem hipocrisia, do qual produzimos frutos dignos de arrependimento, produzimos frutos que nos conduz à salvação, à vida eterna. Andamos em retidão, em sinceridade, com temor a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria. Tudo isso só é possível através do Espírito de Cristo. Tudo isso só é possível graças ao favor imerecido que o Deus Altíssimo nos concede, do qual aqueles que eram amaldiçoados segundo a lei se tornam abençoados segundo a graça superabundou. O pecado que entrou através do primeiro Adão, através do segundo Adão, superabundou a graça. Somos redimidos porque o seu amor nos constrange, o amor ágape, que nos amou primeiro. Mesmo sendo errantes, sendo falhos, Ele nos faz a expiação pelos pecados. O sangue carmesim, sangue precioso, do qual água e espírito eram um só, e agora água, sangue e espírito testificam que é um só. O Espírito que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que nos santifica, e aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se enquanto há tempo, pelo lavar por meio da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. Mas também diz que Deus tudo criou com um propósito debaixo do sol, para um tempo apropriado, até os ímpios para o dia do juízo. E Ele diz, quando por acaso voltar à terra, encontraria fé, pois muitos que estiverem sujando, suje-se enquanto há tempo. Porque dormir os filhinhos já é a derradeira hora. Assim estais vigilantes, estais em alertas, porque muitos são aqueles que não permaneceram na fé, e a fé tem que ser participante do início ao fim, porque se as suas primeiras obras eram de justiça, e agora não estão mais vivendo de forma justa, as suas obras são impossíveis de os justificar. Por isso é necessário perseverar sempre nas boas obras, da qual se persevera com a fé, se persevera no amor, adicionando as virtudes de Cristo, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade como fonte de alegria, a caridade, sempre como gozo, nas suas virtudes, demonstrando o louvor. Se demonstra o louvor através das atitudes, sendo pedras espirituais vivas, como o próprio culto racional, ofertando os louvores através das atitudes da qual Deus nos conhece.
ele vê que há perseverança em nós. Davi, um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, né, quando ele fez aquele censo, ele era um adorador, né, ele adorava o Senhor, tocava harpa, né, e assim Deus agradava, né, das suas atitudes. Mas também houve um momento onde que Deus usou da misericórdia para com ele, não lhe retirando a vida, mas ele já não estava o louvando como deveria ser, porque seu coração estava distante, porque ele havia transgredido com o Senhor, feito o que é mal diante dos olhos do Senhor. E ele confessa no Salmo 51, pequei somente contra ti, fiz o que é mal diante do Senhor, fez o que é mal diante dos céus. A sua consciência, inicialmente, para ele estava tudo normal, ele não estava percebendo o seu próprio erro, a sua má atitude. Quando o profeta o exorta francamente, este alguém é tu, Davi. E ali ele se arrepende, ele se prostra diante do Senhor e purifica como isopo, né? Não permita, não retire de mim o teu espírito reto, inabalável. Ele reconheceu que que o Senhor tinha que lhe purificar para ele ser um bom testemunho para os outros, para proclamar, para que o rei proclamasse a justiça. Era necessário que ele fosse justificado pelo Deus Altíssimo, porque ele havia se entregado à imundícia, né? Quando ele cometeu aquele adultério com Batseba e ainda colaborou com o homicídio de Urias. Houve consequências, né? Mas Deus ainda lhe concedeu a misericórdia para com ele, e ele perseverou. Ele não ficou como um pecador penitente, ele não transgrediu mais após o Senhor ter havido utilizado da benignidade, da misericórdia para com ele. Mas muitos são os pecadores penitentes que persistem constantemente no erro, aqueles que praticam o adultério de coração, onde a Bíblia nos fala, como ontem ele nos falou, sobre adúlteros, né, que são aqueles que traem Jesus, né, o Cristo ungido, por conta das muitas ciladas que há no mundo. Muitos são os deleites, os prazeres passageiros, e acaba que muitos perdem aquilo que é eterno por conta dos prazeres, por conta das muitas tentações, da qual a Bíblia diz que somos tentados pelos maus desejos. Não servis a Deus e a Mamon, não servis a dois senhores, a um a vez de amar e o outro odiar. Não existe comunhão, o jugo desigual, não existe comunhão de luz com trevas, não existe comunhão de Cristo com Belial, não existe comunhão de crédulos com incrédulos. Jesus advertia aqueles religiosos da época e nos adverte hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Ele dizia: vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo, não move um dedo para ajudá-los. Mas ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor.
Ele é aquele que reúne o povo. Ele tem a promessa que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele iria restaurar, retirar o coração de pedra por um coração de carne. Ele apagaria da memória de cada um aqueles que cultuam os seus deuses, e não será necessário mais que ninguém diga busque o Deus Altíssimo, né? Porque Ele mesmo é aquele que ensina pessoalmente a cada um a quem deveis louvar e adorar, em espírito e em verdade, através do Espírito de Cristo, através dele se persevera em retidão, em sinceridade, no temor, na reverência. É a única forma de se produzir os frutos dignos de arrependimento, a única forma de perseverar no caminho, na verdade, na vida. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Não há outro além dele. Ele é eterno. Ele é aquele que nos leva a perseverar com uma consciência nos acusando como cumpridores, porque somente através dele é que somos vencedores em Cristo. Ele diz, tende bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Jamais ele disse que seria fácil, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, mas também a Bíblia diz que há um caminho que leva à perdição, do qual a porta é larga e espaçosa, aonde muitos entrarão por ela. Mas nós somos daqueles que perseveramos na fé, somos daqueles que dia após dia examinamos a si mesmo, examinai os espíritos, examinai a si mesmo, porque ele sempre nos ensina. Hipócrita, por que quereis remover o cisco no olho do seu irmão, se há uma trave no seu? Retira a trave do vosso olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Porque somos chamados para ser guias de cego, não? Porque um cego não guia outro cego, ambos cairão no buraco. É necessário estarmos com os olhos como luz para o nosso corpo, candeia para os nossos caminhos. Disse Jesus, não tem o dia 12 horas, andai na luz, enquanto chega a noite, porque aquele que anda nas trevas, na escuridão, ele tropeça, e grande é a queda e a ruína. Mas aquele que persevera na luz, ele anda no caminho, ele anda com passos firmes, do qual, na dependência de Cristo, ungido, Jesus, o Filho do homem, gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem, nós andamos assim como ele andou. Ele disse, sede meus imitadores, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Porque quando assim nós perseveramos segundo ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, e assim nós perseveramos nele, dia após dia, o louvando e adorando, porque aquele que glorifica, se a forma correta de glorificar, de louvar e adorar o Pai é em espírito e em verdade, através do Espírito de Cristo, através das atitudes agradáveis, sacrifícios agradáveis diante do Senhor, como as próprias atitudes, como Ele nos ensina. Muito melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, ele já dizia ao rei Saul, que estava destituído da glória de Deus, porque Saul lhe dizia, muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração.
Jesus nos ensina que aquele que guardar o grande mandamento, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Amar o próximo como a ti mesmo. Todo aquele quando lhe dizem bom mestre, ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que perseverar segundo o grande mandamento, sendo ouvinte e praticante do Evangelho, ouvindo as advertências do Espírito Santo, do qual aquele que as acata permanece no caminho. E assim grande é a vitória para aqueles que perseveram em Cristo, porque maldito do homem cuja confiança está em coração de homens enganosos, que faz muitos planos, mas não prevalece. Porque não adianta nada dizer que vai em tal cidade abrir tal negócio, faturar tanto. Não seria melhor dizer se o Senhor assim o permitir? Porque quem sabe do futuro, quem sabe do amanhã, somente Ele é que pode nos dar uma direção concreta, somente Ele que nos pode direcionar para o propósito do qual Ele nos chamou. E o propósito do qual Ele nos chama é o louvar e adorar em primeiro lugar. Porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por amor do seu nome, porque a estes está reservado o reino dos céus. Ali sim haverá justiça, equidade e imparcialidade. Ali não haverá impuros, ali não haverá mais noite. Ele é o próprio resplendor, já não haverá nem o sol, nem a lua, nem o mar. Ele é o sol nascente, o sol do Oriente, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, o único bispo e bom pastor de nossas vidas. Ele, o Pai, resplandecendo, e nós juntamente com os conservos, porque os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar salvação, os ceifeiros, aqueles que nos ensinam a fugir da vanglória que é maligna, aquele que quando contendia ali com aquele anjo que queria pegar o corpo de Moisés, ele não usou da sua autoridade que lhe foi concebida. Ele disse: o Senhor lhe repreenda. Porque ele, quando homens de fé tinham um encontro com anjos, eles se prostravam diante deles, eles diziam: não façais isso, prostais diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós somos conservos como vós. A Bíblia diz também que homens na antiga aliança, pela fé, por hospedarem anjos, foram abençoados. Assim nós devemos perseverar fazendo a benevolência, louvando e adorando o Senhor em espírito e em verdade, com as boas atitudes, da qual Ele vê que há sinceridade em nós. E é um coração segundo o coração de Deus, quando seguimos segundo o intento do coração de Deus, com o entendimento de toda a alma, de todas as posses. Assim, para aquele dia que somente o Pai sabe, tribunal de Cristo, apresentaremos diante dele com um linho fino, o linho, as vestes dos santos. O linho fino simboliza a justiça. E ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas, da qual ele disse: não vos deixarei órfãos,
senão eu não vos teria dito: a casa do meu pai há muitas moradas. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo o Espírito opera em nós, cumprindo o propósito do qual Ele nos chamou, que é o louvar, que é o adorar, que é perseverar nas atitudes agradáveis que chegam às suas narinas com um aroma agradável, e nós tornamos a própria justiça de Deus. Quando isto nos é imputado como justiça, acaba trazendo, através do bom testemunho, muitas almas para Cristo, e após elas conhecerem o próprio Cristo, Ele as conduz como ovelhas que são do seu aprisco e que ouvem a sua voz. Porque a Bíblia diz, é o Evangelho que gera os filhos na fé, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Só há uma forma daqueles que estão como filhos bastardos, que estão segundo escravos do mundo, alcançarem como filhos do Deus Altíssimo, por adoção através do irmão Jesus Cristo. Ele disse: a sua família, aquele que fizer a vontade do Pai, é meu irmão, é minha irmã, é a mãe, e aquele que faz a sua vontade, do qual Deus disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aquele que obedece segundo o seu Espírito Santo, além de um irmão, ele é um amigo na adversidade, pelo que não temeremos mal algum. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Usamos o capacete da salvação, a armadura do cristão, a couraça da justiça, cingimos os lombos e a cintura com a verdade, cingimos a cintura, a espada, o herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. Usamos o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, porque as milícias da nossa arma não são terrenas, mas são espirituais, são poderosas em Cristo para destruir todas as fortalezas. Calçamos as sandálias da preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, do qual trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa a semente de Abraão, o pai de multidões, o Emanuel, o Deus é conosco, do qual nós perseveramos graças a Ele, louvando e adorando a Cristo, porque assim como Deus agrada aqueles que honram e louvam ao Filho, porque grande foi o alto preço ali naquela monte de Sião, Então um alto preço Ele pagou, derramou, esvaziou o seu sangue precioso, nos trazendo a expiação pelos pecados e nos concedendo a vitória, porque aquele que segue segundo Ele não retrocede, porque aquele que retrocede, a sua alma não tem prazer nestes. Em mais um dia perseverantes em vigilância, em oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.